Deputado André Moura, obrigada por ter chegado a tempo para o nosso programa. Deputado, nós conversamos um pouco no primeiro bloco sobre a questão previdenciária. Eu gostaria de começar agora com a questão trabalhista. A reforma trabalhista, ora, aparece na imprensa como sendo uma prioridade do governo Temer, ora como não sendo algo tão prioritário. Recentemente, o ministro da Fazenda falou também da importância da reforma trabalhista. Então, eu pergunto para o senhor, qual é o peso da reforma trabalhista, qual a importância da reforma trabalhista para o governo hoje? Olha, a reforma trabalhista ela tem uma importância muito grande, tanto quanto a reforma da Previdência. Na verdade, a reforma trabalhista é a modernização das leis trabalhistas, que é exatamente isso que o governo do presidente Temer trabalha para poder implementar. Mas tem um peso importante. Nós aprovamos no ano passado várias matérias que são importantes para o futuro do país. Dentre elas, por exemplo, a PEC que limita os gastos públicos, como ficou conhecida a PEC do teto. Mas nesse conjunto de medidas importantes está a reforma da Previdência e a modernização das leis trabalhistas. Tanto é que já esta semana, na quinta-feira, as duas comissões especiais serão instaladas e nós esperamos que com o debate mais amplo possível que será feito, não tenho dúvida, com as audiências públicas, com a participação da sociedade, mostrando a importância da aprovação das duas reformas, que é fundamental para o país, mesmo porque nós temos aqui, eu ouvi a participação dos deputados no primeiro bloco, nós temos que entender que nós temos, por exemplo, a reforma da Previdência, que fechou o ano 2016 com um déficit de 149 bilhões, deputado Paulderney Avelino. E isso é um problema que precisa ser solucionado. 150. Quase 150, 149 bilhões. Os senhores poderiam me dizer quanto que foi da DRU retirado do lado da Previdência? Deixa eu só concluir, deputado Everton Rocha. Não, da Previdência nada. Não, da Previdência nada. Nada. Absolutamente, da DRU, da Previdência absolutamente nada. Só para concluir o raciocínio, e a reforma da Previdência, nós temos a missão de todos nós, de maneira republicana que se deve ter, independente de oposição e situação, mas quem tem responsabilidade com esse país, de aprovar ambas as reformas. A reforma da Previdência prevê, no próximo decênio, ou seja, nos próximos 10 anos, ela sendo aprovada, uma economia de 1,3 tri, o que nos garante a certeza de que nós vamos ter uma Previdência para as gerações futuras. Nós não temos que estar somente preocupado com quem vai se aposentar. É quem vai se aposentar, não só com a idade, mas quem vai ter o direito nas gerações futuras de ter o direito à aposentadoria. A mesma forma, a modernização das leis trabalhistas, que é importante e que o governo do presidente Michel Temer, diferente dos governos anteriores, do governo anterior principalmente, tem a coragem, diferente do que disse o deputado Everton Rocha, de enfrentar essas discussões que são polêmicas, mas são importantes para o futuro do país. É um governo que não está preocupado somente com a eleição de 2018. É um governo que está preocupado com as gerações futuras do Brasil. E por isso nós temos a importância, a fundamental importância de aprovar as duas reformas, não só a reforma da Previdência, mas também a reforma trabalhista ou a modernização das leis do trabalho. Deputado André Moura, antes da gente passar para os outros dois temas, com a reforma tributária e política, eu tenho aqui 3 questões do Francisco de Jaguaribe, no Ceará, e que ele resume um pouco o nosso debate. Eu gostaria que o senhor respondesse rapidamente a ele. Ele pergunta, o que é mais importante, reforma previdenciária ou trabalhista? O que garante para a população que essas medidas vão funcionar? E de quanto tempo estamos falando para vermos a Previdência fechar no azul? Bom, eu reputo que as duas reformas são importantes. São duas reformas que o governo trata com igual prioridade. A reforma da Previdência já foi discutida aqui, debatida aqui, como nós dissemos aqui, tanto eu como o deputado Paulderney, somente no ano passado foi um déficit, um rombo de quase 150 bilhões de reais. Mais uma herança, ou mais um legado, como disse o deputado Paulderney, que o governo atual recebeu, não é, do governo anterior, além da recessão na casa dos 2 dígitos, da inflação na casa dos 2 dígitos, que o governo do presidente Michel Temer recebeu com mais de 10% e que encerrou ano passado com 6,4%, não é? Além 6,29% da aba superior. Além dos 12 milhões de pais de famílias desempregados, e
149 bilhões, né, da Previdência como déficit no ano passado. Então, a reforma da Previdência é importante, mas a reforma trabalhista também é importante. É um conjunto de medidas que proporciona o país sair desta crise que o país se encontra. Como disse aqui, é sem sombra de dúvidas uma das maiores, se não a maior crise da nossa história, mas a maior crise produzida internamente, produzida nos governos anteriores, principalmente nos governos do PT, não é? Exatamente pela política econômica equivocada do governo anterior, como disse o deputado Paulo Derney, com a matriz econômica do governo anterior. Então, é uma dívida e é verdade. Agora, nós temos que entender de que essas reformas são essenciais. Quando elas vão funcionar, lógico que são reformas que elas vão funcionar a médio e longo prazo. A reforma da Previdência, por exemplo, ela tem uma previsão, sendo aprovada, de uma economia no país de 1,3 tri nos próximos 10 anos, o que permite que a Previdência ela passe a funcionar, digamos que no azul, e que garanta, diferente daquilo que foi dito aqui, a Previdência para os aposentados e pensionistas para gerações futuras. O debate tem que ser a existência, deputado Paulo Teixeira, da Previdência. Lógico que a idade é uma preocupação. Agora, nós temos que ter a certeza de que se a proposta encaminhada pelo governo, se não aprovada for, a Previdência do país vai à falência e não vai demorar muito. Nós vamos chegar no ano 2024, essa é a previsão, com a Previdência no nosso país totalmente falida, e aí nós não vamos ter a garantia das gerações futuras. Então, é uma preocupação de todos nós. Eu entendo que esse debate, ele é importante, ele é fundamental. Agora, não pode ser um debate, deputado o Everton Rocha, daqueles que vão estar aqui fazendo uma oposição ao governo e sem se preocupar exatamente com o que é mais importante, que é os aposentados e pensionistas do nosso país. Deputado Paulo do programa, deputado André Moura, o presidente Michel Temer é um político que conhece o parlamento brasileiro, talvez como poucos políticos conhecem. Conhece principalmente como funciona por trás o parlamento brasileiro. Você acha que isso pode ser um facilitador para aprovar a reforma política, que ninguém conseguiu até hoje? Olha, um facilitador não só para aprovar a reforma política, mas, como você bem disse, o presidente Michel Temer esteve nessa casa por 24 anos, foi presidente da Câmara por 3 vezes, e o governo do presidente Michel Temer, dentre outras, tem se notabilizado pelo diálogo. O diálogo com a sociedade, o diálogo com o parlamento, o diálogo respeitoso, diferente do governo anterior, principalmente os governos do PT, que não tinham diálogo com o parlamento. E esse diálogo, por óbvio, vai facilitar, como já facilitou, por exemplo, a aprovação da PEC que limita os gastos públicos. Afinal de contas, nós temos que gastar aquilo que nós arrecadamos, não podemos gastar mais daquilo que se arrecada, não se congela investimentos na saúde e na educação, diferente do que disse o deputado Everton Rocha, mas eu tenho certeza que esse diálogo vai facilitar a aprovação da reforma política, lógico que dialogando com a sociedade, como disse aqui o deputado Everton Rocha. Nós estamos avançando, mesmo que avançando de forma fatiada, mas nós estamos conquistando, nós estamos conseguindo avançar com a reforma política e trazendo conquistas fundamentais e principalmente participando e tornando a classe política mais próximo da população, que é quem elege os seus representantes. Mas não tenho dúvida, né, que a experiência que tem o presidente Michel Temer aqui nesta casa facilita muito, não é? A aprovação não só da reforma política, mas tenho certeza que vai facilitar com o diálogo que tem o governo do presidente Temer com o parlamento, com o Congresso Nacional, também a aprovação da reforma tributária, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e, no segundo momento, da reforma tributária também. Senhor